Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal do Cheeseheads Brasil. Dessa vez a gente volta com a série Prazer Green Bay Packers, aquela série que a gente conta a história da franquia de uma maneira objetiva, mais resumida, mas sem perder nenhum detalhe importante, né, de tudo que aconteceu. Hoje, então, a gente vem para o capítulo 2, então se você não viu o capítulo 1, vai lá no nosso canal, procura o vídeo, assiste primeiro, depois volta para cá porque é muito importante. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e bora lá. Prazer, Green Bay Packers. Capítulo 2, Dan Hudson e a construção do Lambeau Field. Bora! Bom, durante todo o tempo, desde a fundação da franquia, o time jogava no City Stadium, lá no East High School, lá em Green Bay mesmo. Ele era um estádio de um colégio bem grande lá em Green Bay. Só que ele cabia 25 mil pessoas, não dá pra saber bem a lotação máxima porque era aqueles bancos de cimento sem separação, então se ficava todo mundo de pé cabia mais, todo mundo sentado cabia menos, mas era entre 25 e 30 mil pessoas, só que a infraestrutura dele era muito ruim. E a NFL já não gostava disso na época, né? Já dava alguns problemas aquilo. Então é bom lembrar isso, que o Packers sempre mandou jogos lá nesse City Stadium, porque a gente vai voltar mais pra frente. E continuando agora a própria história, depois daqueles três títulos consecutivos, né, de 29 a 31, Green Bay deu uma estagnada. O time continuou competitivo, continuou bom em comparação a outros, só que não conseguiu subir mais degraus. Os outros times, principalmente os de mercados grandes, Chicago era incluso nisso, o grande rival desde aquela época, também se fortaleceu muito, dificultando o Green Bay a voltar para os playoffs. Então o time ficou 3 anos seguidos, 32, 33, 34, sem ir para nenhum playoff. Com campanhas positivas, mas sem conseguir acesso ao playoff. Faltava aquele algo a mais para ganhar, entendeu? Foi então que o técnico Curly Lambeau, o ex-capitão, agora técnico Curly Lambeau, foi atrás de um jogador da faculdade do Alabama, da Universidade do Alabama, que inicialmente ele falou que não queria entrar na NFL, né? As faculdades do Sul na época não tinham tanto nome assim em mandar jogadores grandes para a liga. Alabama hoje é uma grande potência, mas na época não era. E esse jogador, ele estava em dúvida, ele tinha assinado 2 pré-contratos, um com Green Bay e outro com o Brooklyn Dodgers, que seria uma franquia que seria extinta 10 anos depois, mas na época ele era de Brooklyn, era uma cidade gigantesca. E a história é engraçada, porque esse jogador, ele ficou entre decidir essas duas cidades, né, essas duas franquias, e ele acabou escolhendo pelo Packers, né. E o engraçado foi que muita gente falou, olha, ele escolheu o Green Bay por ser um mercado alternativo, porque ele se apaixonou pela cidade, e anos depois ele falou, não, o Green Bay, em segredo, falou que ia me pagar mais, ia fazer o jogador mais caro do time, então eu aceitei pra lá. No Brooklyn eu ia ganhar menos, foi por isso que eu fui pra Green Bay. E esse jogador seria aquele algo a mais que faria o Packers começar essa estrada de maior franquia da história de todas, uma história riquíssima de suas vitórias. O nome desse jogador? Don Hudson. Hudson, ele chegou no time e imediatamente levou o Packers de patamar, tanto no ataque quanto na defesa. Isso porque ele não era apenas o melhor wide receiver do time e da liga também, ele chegou já dominando a posição, mas ele era também um dos melhores safeties. Era comum na época jogadores jogarem nas duas unidades, ataque e defesa. Na verdade, o Don Hudson ele jogava nas 3, porque ele era o chutador de extra points do time também, não o kicker de field goal. Ele chutou alguns field goals, mas acho que foram 5. Nada demais, e são extra-oficiais, porque não tinha uma contagem muito certa na época do que era field goal e o que era extra point, mas extra point ele era o chutador oficial. Então ele era um dos melhores, ele tem um aproveitamento de 82% em extra points, o que na época era muito bom. Então ele dominou demais a liga como jogador. Para vocês terem uma ideia, ele foi 9 vezes o líder de touchdowns recebidos, 7 vezes o líder em jardas recebidas, 1 vez o líder em interceptações e teve 8 nomeações para o All-Pro. Acumulou na carreira 99 touchdowns recebidos e 30 interceptações. Mais do que isso, o Don Hudson ele foi responsável por criar padrões de ataques aéreos. Na época, o jogo era muito mais mecânico, com passes curtos e só para frente, sem muita criatividade nisso. O Don Hudson ele foi responsável por criar uma diversidade de passes. O jogo aéreo que é hoje, ou o que é nos últimos 30 anos, começou lá com o Don Hudson, dando um leque maior para as opções para os lançadores, né, para os quarterbacks na época. Passes longos começaram na época dele, muito por causa dele. Ele fazia umas recepções animais, assim, que se você vê em vídeos que tem, não é, parece coisa de hoje. E o Don Hudson foi grande responsável por isso. E não preciso nem dizer que com essa dominância dele
no ataque e na defesa também, e o Packers voltou aos títulos, né? Em 36, em 39 e 44, o Packers voltaria a ser campeão, indo para os playoffs em todos esses anos, de 36 até 44, sendo campeão 3 vezes, agora somando 6 títulos, muito graças a ele, ao Don Hutson, que elevou demais o Packers. E seria a primeira lenda do Packers, essas grandes lendas que a gente fala, né, que tem o quê? 6, 7 no máximo, 5, dependendo da sua visão. Ele seria o primeiro e talvez o maior, o segundo maior. Isso é relativo, acho que cada um tem o seu, cada um interpreta a história do jeito que quiser nesse ponto. Mas o que o Don Hutson fez foi especial. E em 45, ele se aposentou. Ele não foi um cara que durou muito, tinha jogadores na época que duravam 16, 17 anos, assim como tem hoje, mas jogadores de posição que não seja quarterback mesmo. Mas ele não durou tanto assim, acho que, portanto, ele jogava muita coisa, era ataque, defesa, special teams, recebia, interceptava, dava tackle. Então acho que o corpo dele clamou, né, por uma aposentadoria um pouco mais cedo, mas mesmo assim foi um negócio espetacular. E alguns anos depois, o número 14, o seu número seria o primeiro aposentado em toda a história. Bom, em 1945, Dan Hutson se aposentou. Ele não durou tanto, alguns jogadores, principalmente na posição dele, poderia ter durado mais, mas como ele jogava em ataque, defesa, interceptava, dava tackle, acho que o corpo dele clamou por uma aposentadoria um pouco mais cedo do que a média da época. Então ele se aposentou. E após a sua aposentadoria, o Packers começou a descer uma ladeirinha ali, ainda com o freio de mão puxado, né, com cuidado, mas já começou em uma descida. O time começou a ter algumas campanhas, teve uma campanha negativa, não foi para os playoffs de novo, mas foi em 49, 4 anos depois da aposentadoria do Hutson, que aí o negócio pegou, porque o Curly Lambeau, o técnico, o cofundador, ele saiu do Packers também, ele teve alguns problemas internos, teve alguns problemas com a liga, pelo Packers ser um mercado menor, ele queria novos desafios, e ele acabou se desentendendo em alguns pontos e resolveu sair. Ele saiu de Green Bay, e sem Curly Lambeau, com o Don Hutson aposentado, aí a ladeira abaixo começou. O Packers teve as piores temporadas da história nessa década de 50 aí, e a gente vai começar a ver nessa nossa saga de conhecer a história do Packers, que como todas as franquias, você precisa das estrelas para sobreviver. A NFL é isso, né? É um jogo coletivo, mas você tem que ter aqueles caras que brilham. Mas o Packers é muito dependente disso, vai ser um padrão. Tem aqueles períodos de tempo, sejam 5 ou 10 anos, que se não tem um cara que hoje a gente olha e fala, putz, esse cara era uma estrela, esse cara é lenda. O Packers não conseguia, assim, a média não carregava para cima, é impressionante. E esse foi o primeiro ponto. Sem o Curly Lambeau e o Don Hutson, os dois jogadores que mais brilharam até então, o Packers teve um marasmo de derrotas incrível. Assim, a década de 50, a década de 50, principalmente até ali 56, 57, foi um negócio abismal. O Packers teve uma campanha de apenas uma vitória em 12 jogos. E assim, tomando 50, 40 pontos por jogo, que na época não era comum. Então assim, foi um negócio muito extraordinário. O Packers foi um marasmo de derrotas incrível, mas tudo mudaria em 59. Em 59 mudaria, digo, da água para o vinho, seria uma virada assim histórica. Mas isso a gente vai deixar para o próximo capítulo. 59 começa uma era, literalmente, e a gente vai deixar para o capítulo 3 da saga. O que a gente vai falar agora é que, lembra que eu comentei lá no começo que o Green Bay jogava no City Stadium, lá em Green Bay? Eu falei que desde a década de 20 já tinha problema com infraestrutura. Na década de 50 você imagina como é que estava o negócio. A NFL falou, não, vocês não podem, sai daí, não dá, não tem como continuar aí. Foi então que Milwaukee, a capital de Wisconsin, fica algumas horas de Green Bay e viu uma oportunidade. Eles viram, bom, às vezes eles jogam aqui para ter mais público, para ter mais mídia, por que a gente não constrói um estádio para eles aqui? A gente tem um time do estado e a gente até consegue ajudar financeiramente, né? Como eu quero lembrar, depois dos anos 50 começou um marasmo de derrotas. Então, em 53, a prefeitura de Milwaukee aprovou um projeto e construiu o Milwaukee County Stadium, que era para onde o Packers deveria mandar seus jogos. Ele era maior, ele tinha uma infraestrutura boa, só que, o que a NFL falou? Diferentemente do que é hoje, por exemplo, que a gente vê times como o 49ers que jogam fora de sua cidade, jogam na Santa Clara, a NFL não gostava disso na época. O Packers começou a mandar os jogos ali, mas antes de se tornar a casa oficial da franquia, a NFL falou, se vocês não saírem de Milwaukee, se vocês não tiverem um estádio bom em Green Bay,
vocês vão se tornar uma franquia de Milwaukee, vai ser o Milwaukee Packers. Isso era bom para a NFL também. Eles estavam arranjando desculpas para caçar esses mercados pequenos. Então, Milwaukee é uma cidade muito maior, 4 vezes maior, a cidade de Green Bay, no mínimo. Na época, eu não sei, hoje é mais de 6 vezes se cortar a população total. Então seria muito bom para eles também. Milwaukee viu a oportunidade, a NFL viu a oportunidade de falar, não, a gente tem um time de mercado um pouco maior. O que o Green Bay fez? A gente não pode. Os acionistas falaram, o time tem que ficar aqui. Toda a nossa estrutura, todo o nosso sistema de fazer as coisas depende disso. Todos os acionistas são daqui, não faz sentido. Vamos tirar o dinheiro do bolso e arranjar um jeito de fazer isso. Em 55, então, os acionistas majoritários do Packers conseguiram um projeto com a aprovação da prefeitura e do governo e da liga para um novo estádio em Green Bay mesmo, com o que tinha de mais moderno na infraestrutura esportiva na época, vestiário, sistema de esgoto, gramado e tudo mais, drenagem e tudo mais. Foi isso então se transformou no New City Stadium, que foi inaugurado no primeiro jogo de 1957. Em 1957, um novo estádio do Packers, New City Stadium, havia sido inaugurado. E em 65, em agosto de 65, um mês após a morte do Curly Lambeau, após o falecimento dele, o Packers ia mudar seu nome eternamente para Lambeau Field, que foi uma homenagem ao cofundador, capitão, general manager, técnico das primeiras décadas do Green Bay. Então é isso. Gente, esse foi o segundo capítulo, construção do Lambeau Field e o Don Hutson. A gente volta no capítulo 3 para falar, talvez, do momento mais importante de toda essa franquia. Então se preparem. Era Vince Lombardi e Bart Starr. É isso. Se inscrevam no canal, deixem um like, que o vídeo foi bem legal. E Go Pack Go! Até mais!